Olá, está começando o Maria Helena Entrevista, um assunto que eu realmente adoro, a união das pessoas, a união de esforços para um município, para uma cidade melhor. Nós vamos falar hoje sobre o movimento Floripa Sustentável. Vou conversar com a coordenadora deste movimento, Zena Becker. Um movimento, na verdade, que atua nas mais diversas áreas, vocês vão conhecer. Mas antes da gente começar esse nosso bate-papo com a Zena, eu quero convidar você para curtir aqui o nosso canal, se inscrever, acionar o sininho, para sempre receber informações sobre os novos conteúdos que a gente vai postando. Não deixe de comentar, de curtir, de compartilhar tudo isso para que essas informações cheguem a mais pessoas. Então vamos a esse bate-papo com Zena Becker. Zena Becker, que bom de ter aqui com a gente para nós falarmos dessa Floripa que todos nós queremos, dessa Florianópolis sustentável e de todas as ações que vêm sendo feitas nesse sentido. Primeiro, explica para a gente o que vem a ser mesmo a Floripa Sustentável. É um movimento, pode-se dizer assim. Primeiro, bom dia, Tudo de bom para vocês e que sejam muito bem-vindos ao movimento Floripa Sustentável. Ele é um movimento, sim, não é uma entidade jurídica, ele congrega 44 entidades, aí em torno mais ou menos dos 50 empresários, e aí quase mais de 100 pessoas, profissionais liberais de todas as espécies, advogados, médicos, engenheiros, arquitetos, muitos professores da Universidade Federal, estudantes. Qual é o objetivo? O objetivo é unir pessoas que queiram realmente o desenvolvimento sustentável de Florianópolis. Porque a gente fala muito nessa palavra sustentável, mas a gente tem que se preocupar que a sustentabilidade traz junto consigo a economia, E que a gente precisa trabalhar também esse eixo. E nós definimos 4 eixos. A sustentabilidade tem o econômico, social e ambiental, e nós incluímos também o planejamento urbano. E todos esses profissionais, a gente tem um número de pessoas extraordinariamente competentes, onde a gente organiza grupos de trabalho de acordo com o assunto que no momento vai ser discutido. Você falou de uma coisa muito importante, que é a questão da economia, quer dizer, manter vivo, desenvolvido e economicamente viável, para todos nós, isso é importante. Aí eu te pergunto, estamos passando por um momento delicado, preocupante, enfim, triste para muitas pessoas, que é esta pandemia. Estamos na frente, se a gente for considerar a questão de vacinação, na própria assistência à saúde que os florianopolitanos e a região recebem, mas temos essa preocupação, e isso, claro, acabou afetando também economicamente a região. O movimento trabalhou nisso, com certeza. Muito, porque nós temos como lema prosperidade com inclusão social, E uma das ações que a gente vem fazendo bem forte junto com o padre Wilson é o projeto chamado Pode Crer, que é o desenvolvimento e capacitação de jovens, crianças e jovens, para o mercado de trabalho, para oportunizar e com o objetivo de integrar quem mora na periferia junto com quem mora na cidade. Nós não podemos ter essa separação, sabe? Nós temos que ser, uma cidade só. E a pandemia realmente trouxe grandes prejuízos, não só para o setor econômico, que foi bem sério, principalmente o turismo. O setor do turismo sofreu e sofre até hoje. Eu diria que o turismo e a cultura foram os setores mais atingidos, até porque eles juntos exigem muitas aglomerações, que são festas, eventos, os eventos principalmente, e que é uma cadeia que traz desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda. Mas nós não podemos nos preocupar só com as empresas. A gente tem que se preocupar com as pessoas. O ex-ministro do Turismo, Vinícius Lumertz, costuma dizer o seguinte: nós temos que cuidar dos
CPFs, porque eles é que fazem os CNPJs. É verdade. Né? Então, o que a gente fez? Campanha junto aos empresários, que, aliás, corresponderam perfeitamente bem, buscando recursos para comprar testes e testar, principalmente o pequeno empresário, as academias de ginástica e todo o setor público, as pessoas que estavam na linha de frente, né, toda a Guarda Municipal, Polícia Militar, enfim, todas essas pessoas trabalharam na linha de frente e que tinham que atender a população, ou seja, a gente se preocupou com as pessoas e com as empresas no primeiro momento, nessa campanha de testes e diversas campanhas de conscientização da importância de se cuidarem, né? Depois, uma campanha de arrecadação de alimentos, coordenado pelo Floripa Amanhã, de cestas básicas, e, em seguida, fizemos uma campanha de conscientização da importância da retomada da economia, da importância da retomada ao trabalho, e mostrando ao poder público que nem sempre fechar todos os negócios seria a solução. E isso ficou provado em diversos momentos. Precisa equipar os hospitais, precisa fazer testes e precisa que as pessoas possam trabalhar. E, claro, que a saída mais importante é a vacinação. Com certeza. E aí houve todo um movimento, né? Aliança pela Vida, esse Grupo Unidos pela Vacina. Quer dizer, tudo isso envolvendo um propósito maior, que é proteger as pessoas. Um projeto extraordinário que ainda acontece hoje é o Aliança pela Vida. O grupo de empresários se uniu, arrecadou recursos e a gente contratou a Help. No início, 200 atendimentos dia, naquele foco pesado do Covid, 200 atendimentos dia online, 120 atendimentos que a gente chama de UTI móvel. Vai na casa da pessoa, né? Põe oxigênio se preciso, medicamento intravenoso, etc. E, na pior das hipóteses, encaminhamento para os hospitais. Nos primeiros 15 dias foram atendidos 4.000 pessoas. Ou seja, 4.000 pessoas deixaram de ir para os postos de atendimento e para os hospitais para ocupar o centro de atendimento dos hospitais. Isso fez com que o número de casos diminuíssem, principalmente na rede pública. Uhum. E hoje a gente já tem um atendimento muito menor, o projeto continua, em torno de 40 pessoas dia, porque realmente o índice diminuiu bastante com a vacina, cada vez mais. A ideia é continuar dando atendimento, incluindo o tratamento, né? A gente teve muitas parcerias que nos doaram medicamento, por exemplo, como era o caso das farmácias do SESI, que nos doaram os medicamentos. O Laboratório Santa Luzia doou os testes, doou até hoje, os testes de Covid. Ou seja, toda uma sociedade se uniu no Movimento Floripa Sustentável. O Aliança pela Vida é um projeto que é coordenado pela Associação Comercial, a CIF, né? E dentro do guarda-chuva do Floripa Sustentável. Em seguida, em paralelo, na verdade, a gente também participa do Mulheres do Brasil, que tem aquele projeto Unidos pela Vacina, que é levar aos municípios empresas que adotem aquele município e que lhe dê infraestrutura para que a vacinação seja feita com qualidade para as pessoas. Por exemplo, álcool em gel, bolinha de algodão, caixas térmicas, geladeiras, e muitos municípios pediram até internet, né, que estavam necessitados. Então, isso foi um projeto no Brasil, criado pela Luísa Trajano, Santa Catarina, aqui coordenado pela Sônia Hess, e Florianópolis pela Fernanda Bornaus, e a região da Grande Florianópolis, então eu fiquei como coordenadora. Já conseguimos apadrinhar praticamente o estado inteiro. Foi um dos primeiros estados a fechar os padrinhos, e estou muito satisfeito porque os municípios também estão atendidos. Ou seja, a iniciativa privada, mais uma vez, unida com a sociedade civil, dá apoio ao poder público. Isso é muito bom. É uma verdadeira democracia. Isso é democracia. Desenvolvimento sustentável. Contribuir todos com todos, né? Pra cada um fazendo um pouco a sua parte, enfim, tudo fica
melhor. Agora a gente fala numa Floripa sustentável, mas a gente não pode esquecer que vivemos numa região de municípios conurbados, então não adianta exatamente a gente pensar uma Floripa sustentável, uma Florianópolis melhor, sem pensar o entorno, né, Zeno? Sim, eu costumo dizer que nós temos uma cidade, que é a região metropolitana, eu chamo de uma cidade com diversos municípios. Ou seja, quando tu transforma isso tudo numa única cidade, tu tem que pensar o planejamento integrado e as ações integradas. O Aliança pela Vida, por exemplo, foi para a região da Grande Florianópolis, do projeto Palhoça, São José, Biguaçu. O Unidos pela Vacina, pela Grande Florianópolis. Nós estamos trabalhando agora junto com o Condes, você já percebeu que sempre tem uma entidade que coordena aquele projeto. Isso. Estamos trabalhando com o Conde a possibilidade da integração do transporte coletivo, porque não é mais possível o próprio empresário, diversas linhas de ônibus cruzam no mesmo espaço, ficando mais caro a passagem para o usuário e, principalmente, contribuindo mais para a imobilidade. E a gente precisa que tenha mobilidade. A hora que tu tira um pouco desse transporte e faz uma linha integrada, com certeza a mobilidade irá melhorar. O governo está levando para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que faz a gratuidade, principalmente para o idoso, para o deficiente, para a gestante, para o portador de câncer. Isso deverá contribuir para que 15% fique mais barata a passagem para o usuário, que é muito bom. Uma das grandes reclamações do usuário hoje são duas. Uma, o custo da passagem é muito alto e é muito demorado por causa das filas. O transporte coletivo, ele acaba indo cada vez mais para o transporte individual. Se tu diminui o custo da passagem e faz uma linha integrada, no lugar de passar 3, 4 ônibus, passa um, que vai recolher aquelas pessoas, com certeza ele vai chegar mais rápido no destino. E é uma das brigas que o Condes vem... O Condes é o Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Florianópolis. Ou seja, a gente está sempre pensando na Grande Florianópolis. Nós somos uma das fundadoras do Condes e também o Fortur, que é o Fórum de Turismo, que também é uma instância que discute todo o turismo da Grande Florianópolis, tá? Também é uma das ações que foi desenvolvida na época, coordenada pela Floripa Amanhã, e que hoje atua divinamente bem na área do turismo. Fiz questão de citar todos esses setores, porque nós estamos sempre muito preocupados com o desenvolvimento da região. Não existe uma cidade sozinha. E o que é mais grave ainda, e que Florianópolis ainda não entendeu o seu papel, Florianópolis é a mãe do Estado, é a capital. Ela precisa coordenar muitas ações para que os outros municípios, principalmente os menores, tenham não só como exemplo, mas também como apoio para buscar informações e dados quando necessário. Eu mesmo, Zena, acompanhei, junto à Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis, também com discussões com o próprio Condes, que você cita, essa questão do transporte integrado na região. Ainda não saiu, as discussões já são de algum tempo. O que te leva agora a imaginar que a coisa está andando? Tens acompanhado agora? Na verdade, não está andando muito ainda. Pois é. Por quê? O que acontece? Os municípios precisam fazer licitação nova, porque eles estão com os contratos vencidos com as empresas que prestam serviço para eles. O Ministério Público está cobrando isso deles. Eles não conseguem fazer a licitação porque querem aguardar a licitação do governo do Estado para fazer o transporte integrado. Primeiro. Segundo, o governo não pode nem mandar a lei, ou melhor, aprovar a lei de gratuidade, porque essas empresas estão irregulares. E agravou mais ainda com a pandemia, que muitas empresas tiveram que entrar, inclusive, com uma ação judicial e etc., por estar literalmente no vermelho. Foi um dos setores muito atingido, foi o transporte, que já é um setor
ele é um setor muito vulnerável, ele vive muito de greve, e isso também dificulta muito as empresas. Muitas dessas empresas não têm as certidões negativas para participar das licitações. E nessa discussão, quando a gente chamou o poder público, o governo do Estado, as empresas, a Universidade Federal e a sociedade civil, botamos na mesma mesa e perguntamos: o que é que tem que fazer? O que é que precisa ser feito? E o governo fez uma apresentação extraordinária. Pela primeira vez eu vi, ele levantou todos os problemas e o passo inicial é fazer um acordo de ajuste de conduta com o Ministério Público e todas essas empresas para fazer uma regularização temporária, sabe? Fazer uma regularização temporária, oportunizar essas empresas a participarem de uma licitação que o governo deverá fazer. Olha só como o processo ainda não é fácil. Se não regularizarem as empresas, não tem como licitar o transporte coletivo e muito menos fazer a lei da gratuidade, porque não tem para quem pagar a gratuidade. O governo não pode repassar o recurso para uma empresa que está ilegal. Com certeza. E algo que a gente tem que estar em cima, né? Porque os benefícios a gente enxerga, são tantos, né, para a região, para as pessoas. E é fácil de fazer. Pois é, parece uma coisa tão fácil e está ainda caminhando. Claro, a pandemia veio para os problemas, tá, tudo bem. Mas vamos realmente bater em cima disso, que seria fundamental. Agora a gente fala numa Floripa sustentável, e é claro, nos remetemos à questão do meio ambiente. Zena, como é que a entidade, esse movimento Floripa Sustentável, está trabalhando com isso? Se eu olhar aqui no meu entorno, eu já vejo tanta ocupação irregular, por exemplo. Como é que nós vamos frear isso? Bom, um problema grave, Gravíssimo. seríssimo, gravíssimo. Florianópolis está tendo um crescimento absurdo dessas ocupações irregulares. São alguns fatores. Primeiro, precisa de fiscalização. Segundo, precisa urgentemente aprovar a regulamentação do plano diretor, que foi para a Câmara e voltou porque não foi aprovado, e agora a Prefeitura deve enviar novamente. Os vereadores precisam se conscientizar que uma cidade sem normas, sem lei regulamentada, devidamente adequada, não tem como fazer nada. Aprovado isso, chegou o momento agora da Prefeitura se unir. Nós estamos conversando bastante com a OAB, com a Prefeitura, com diversas entidades, com o Sinduscom, para estimular o poder público a fazer o REURB. O que é o REURB? É uma reurbanização e das áreas que já estão consolidadas, que não sejam área de preservação, que não sejam áreas de risco, para que as pessoas possam ter o seu imóvel regularizado e dali para frente o poder público diz, ó, aqui não pode mesmo. E provavelmente haverá algumas demolições, sim, que foram feitas, não só irregular, que muitas vezes, por falta de competência do poder público, quando tu entra com um processo na prefeitura para construir uma casa, ou até mesmo reformar o teu negócio, e leva 1 ano e meio para sair, tu vai lá e constrói esperando regularizar depois. Isso a gente está batendo bastante, exigindo muito do poder público uma ação efetiva. A Prefeitura, o Ministério Público, a Câmara de Vereadores também está se organizando, e eu acredito que em breve a gente terá notícias aí de um novo REURB, de uma nova Florianópolis. O momento é agora, porque nós estamos no momento de união de todos esses setores que eu citei. Então, porque o REURB, ele já é uma determinação, ele precisa acontecer, mas o poder público ele precisa também se organizar para isso, porque são necessários técnicos nas mais diversas áreas, ou até mesmo a terceirização de serviços, enfim, nessa área, para regularizar esta situação. Então, cabe também ao poder público, não, agora vamos fazer, vamos cumprir o REURB, é muito importante. Que não é só, além de a prefeitura ter muita carência de técnicos, porque é normal, né, o poder público ele tem uma deficiência de gestão muito grande, não só no município, no federal e no estadual também, mas precisa
ter uma vontade política, porque vai esbarrar num problema muito sério, que assim, o vereador daquele bairro acha que aquela outra casa que está ali do lado também tem que ser regularizada, entendeu? A Isso vai questão gerar política, né? A a questão questão política política. acaba prejudicando, com certeza. E ninguém quer fazer uma atitude antipática que venha daqui a pouco até lhe tirar votos, mas a gente tem que pensar no amanhã, com certeza, no Nós temos que hoje. aprender a pensar no todo, né? E não é fácil. Eu até entendo também os Claro. vereadores em alguns momentos, porque assim, ó, ele tem um colégio eleitoral. Quando você vota no vereador, você quer eleger uma pessoa que vai lá defender os seus interesses da sua região, do seu bairro. E isso é legítimo, nós não podemos achar que não, né? E ele só precisa entender aquela linha tênue, o que é verdadeiro, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. E tem que olhar mais pela cidade como um todo e menos por aquele eleitor. Isso é difícil. Interesses comuns, né? Não de uma ou de um Exato. pequeno grupo, mas comuns. No começo do nosso bate-papo, Zé, você falou do turismo. Nós estamos aí já, meio do ano, há uma expectativa dessa redução, que já a gente já está verificando, graças a Deus, em função da vacinação e de outras ações, uma redução da própria pandemia, dos números de casos ativos, de números de internados. Deus queira que novas variantes não venham alterar isso e que a gente cada vez consiga combater mais essa maldita pandemia. Mas já se vislumbra um final de ano bastante produtivo, bastante otimistas estão até os responsáveis pelos setores do turismo, de que a gente possa ter aí uma excelente temporada. Junto com o desenvolvimento do turismo, com uma temporada excelente, também vem aquelas questões que a gente precisa se preocupar para manter a nossa cidade como a gente quer. É, a minha experiência mostra, até porque eu já fui secretária de turismo aqui, de que vai ser, sim, uma grande temporada, virão em massa as pessoas, porque estão todos desesperados para sair de casa, para Carentes. viajar um pouquinho, uma carência de sair de casa absurda. Todos nós estamos, a Todos verdade é. nós. E como a gente não viajou para o exterior e talvez tão cedo não vai ser possível, que tem todo esse problema de ainda mercados fechados, etc., não precisa nem fazer promoção. Não é necessário, porque virá em massa, sim. A prefeitura está se organizando, pelo menos está tentando, porque também, sabe, é um momento muito atípico, não é fácil. Ontem a gente teve reunião do Conselho de Turismo e o secretário está mostrando algumas ações que ele está querendo fazer, mas assim, também tem que ir devagar, porque tu não sabe se chega lá para outubro não tem uma nova onda. A gente imagina que não virá nova onda, até porque já terão todos, se Deus quiser, todos vacinados. Eles estão se preparando, mas eu acho que nós, como população, precisamos também aprender a aceitar o turista, a respeitar e a entender que esse é um momento ímpar, que tem muitas empresas, principalmente o setor hoteleiro e o setor da gastronomia e o setor da cultura, passando muitas dificuldades. O pessoal da cultura mesmo, a gente estava até fazendo campanhas de cesta básica, porque eles não tinham o que comer, né? Cultura, eventos. Tudo parado, gente. Tudo. Isso é uma cadeia que gira um setor enorme e tudo parado. Então, a gente precisa ter um pouquinho de paciência e entender. E, principalmente, eventos de rua, né? Corrida, bicicleta, tudo isso já tem condição de voltar. Eu acho que Santa Catarina atrasou demais para voltar aos eventos. Eu estive em Gramado, em maio, no Festures Connect, e também teve o Summit, no mesmo momento, literalmente organizado, 300 pessoas presenciais e 500 online, com uma organização absurda, muitas coisas, não podia ter coffee break, para não ter aglomeração, né? Um monte de detalhes que deu tão certo e que vão repetir em outubro no Festures. Acho que nós atrasamos demais, a gente teria todas as condições de iniciar muito mais cedo os eventos.
Recém estamos falando em eventos teste, né? Já devia estar testado e já devia estar em andamento. Concordo com você que nós estamos atrasados e esses setores aí amplamente prejudicados. E essa visão de todos de que tomara que consigamos alavancar o turismo, esperamos uma excelente temporada, mas sempre com aquela visão, né, de que temos que explorar o turismo e não o turista, né, Zé? Principalmente isso. E também a gente tem Uhum. um pouquinho de consciência que o turismo não significa aquelas aglomerações clandestinas. Tem que separar bem o joio do trigo, né? Uhum. Eu, desde o começo, venho batendo na tecla da retomada dos eventos. Lá no início, teve 2 eventos que nunca precisava ter parado. Primeiro, os eventos corporativos dentro de hotel, pode ser feito. Usa o mesmo protocolo, é o mesmo hóspede que está ali Uhum. dentro. Não tem por que esses eventos não ter retomado há mais de 6 meses atrás. Feiras e exposições. Faça o mesmo protocolo de um shopping. O que uma feira tem? Tem os seus estandes, que não deixam de ser lojas de um shopping, certo? Você pode distanciar esses estandes e oportunizar. É claro que um espaço que coubesse 200 estandes pudesse ter 100, mas eram 100 negócios que estavam retomando. Isso eu acho que houve um grande erro do governo do Estado e não ter tido coragem de definir e bater as regras. A Santur trabalhou bastante, mas o setor da saúde não abraçou a causa. Então, infelizmente, a gente é um Estado que está muito atrasado nos eventos. Concordo com você, assino embaixo. E que futuro nós queremos para Florianópolis, Zena? Uma cidade que continue com seus 67% de área preservada, que nós ainda temos, que os seus 23% seja bem planejada, bem ocupada, com infraestrutura adequada, e que a gente consiga, nesse primeiro momento, unir a periferia com o centro da cidade, porque a gente tem uma cidade com oportunidades para todos, e a gente tem trabalhado muito com isso, mas que principalmente a gente consiga estancar essa sangria absurda das ocupações irregulares para que a gente, muito em breve, não se torne um Rio de Janeiro. Que a gente continue a Floripa, a nossa Ilha da Magia, com toda essa cultura linda que a gente tem, né, toda essa cultura mística, que também é uma ação que nós estamos trabalhando bastante, que é a cultura mística da ilha, e que a gente consiga ficar como está, melhorando um pouquinho o nosso planejamento. Com certeza. Planejamento é tudo, né? Em todas as áreas, com certeza, e claro, para essa Floripa que a gente quer, com certeza. Eu quero te agradecer, eu quero já me incluir no Floripa Sustentável, tá? O espaço vai estar sempre à disposição de todos os canais que eu participo, porque eu acho uma temática maravilhosa. Serve de exemplo para outras regiões do estado e para o país, né? Estamos na rede, estamos na internet, estamos falando com o mundo. São exemplos de ações de união de pessoas, de entidades que têm uma visão e querem realmente colaborar, não só ficar no canto criticando, por que isso não é assim, por que isso não é assado, mas colocando realmente a mão na massa para fazer o pão nosso de cada dia, né, Zena? Você sabe que você falou uma coisa muito importante. O prefeito Jean, ele preside aquele comitê pela vacina. É um consórcio nacional, na verdade. Um consórcio nacional. Isso. E no consórcio, ele citou que o Florianópolis está sendo fácil administrar, porque a sociedade civil está sempre junto com ele, às vezes criticando e muitas vezes apoiando. E que isso é muito importante, que era um modelo que deveria ser seguido por outros municípios no Brasil, que nada mais é do que a união. A união de todos os setores. A gente senta com o Ministério Público, a Câmara de Vereadores, com tanta facilidade, às vezes discordando um do outro, porque isso é democracia, né? E tem dado muito certo, a verdade. Que bom, eu quero que tu aproveite o espaço aqui e faça o convite às pessoas. De que forma uma pessoa que está nos ouvindo agora, nos assistindo, pode contribuir? Ficar atento aos chamamentos? Ele pode entrar no nosso site e dizer que quer participar.
floripasustentável.com.br. Isso, não vai faltar. A gente sempre tem grupos de trabalho respeitando, né, o dom de cada um e aonde quer atuar. Nós participamos de diversos conselhos. Agora, o Conselho da Educação, por exemplo, a gente participa com professores de alto nível. Qual é a ideia? É ocupar espaço na cidade e trazer essas pessoas que muitas vezes querem participar e não tinham oportunidade. Então, vamos aproveitar, vamos convidar todos que vêm, que participem do Floripa Sustentável, que você, Maria Helena, também faça parte. Já estou. Sempre que precisar, porque essa é a Florianópolis do futuro. Com certeza, todo mundo unido pelo mesmo objetivo. Zena, muito obrigada, e eu quero aqui de público dar os parabéns ao teu trabalho. A gente tem esse privilégio de te ter à frente de uma entidade como essa, com toda essa tua energia. Não perca essa energia e vamos tocar para frente, tá? Um grande beijo, muito obrigada. Obrigada por tudo e vamos juntos, vamos participar, vamos fazer uma Floripa nova, linda e preservada. Isso aí, é importantíssimo. Tchau, um beijo para você, muito obrigada. Beijo, querida, obrigada, prazer te conhecer. Igualmente. Muito bonito este movimento, e bom a gente saber que também pode fazer a nossa parte, contribuir de alguma forma com a melhoria das condições de vida do lugar onde vivemos, das pessoas com as quais nós convivemos. Obrigada pela audiência, não deixe de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar o conteúdo, tá? A gente quer chegar a mais pessoas com essas informações. Floripa Sustentável, como eu falei, é exemplo para várias regiões do nosso país. Até mais!